Olá, meu nome é Carol e vamos ao vídeo que talvez seja o vídeo mais importante aí dos canais do Booktube, né? No calendário do Booktube, que é o vídeo de favoritos do ano. E antes de mais nada, eu já quero me desculpar aí pelo barulhinho de ventilador ao fundo, mas mesmo com ele, no mínimo, não tá dando, tá muito calor. Enfim, eu fiz aquele vídeo de menções honrosas que antigamente eu chamava de leituras excelentes e eu acho que as pessoas eram mais atraídas por aquele título porque foi um vídeo muito pouco visto. Eu queria que vocês vissem mais porque tem leituras ali maravilhosas. Embora algumas pessoas, né, Dona Virgínia, não tenham concordado comigo, mas acontece. Era um vídeo que eu queria ter chamado de leituras excelentes. Na verdade, eu peguei todas as leituras que eu considerei muito boas, experiências de leitura maravilhosas, e coloquei tudo numa mesma lista. Daí eu fui selecionando umas melhores que as outras, e aí fiz dois vídeos. Antigamente eu chamaria de leituras excelentes e de favoritos. É isso. Eu sou péssima pra avaliar livro com estrelas, essas coisas. Inclusive, às vezes eu dou 4,5 estrelas pra um livro que eu dou coração de favorito. Às vezes eu tenho um livro 5 estrelas e que não foi favorito, então realmente não é critério. E como eu tenho falado muito sobre audiobooks, a minha relação com os livros em forma de áudio, ou mesmo com a Alexa lendo os e-books pra mim, por uma questão de acessibilidade mesmo, isso tem influenciado muito a minha experiência de leitura. Então pode ser que seja diferente para cada tipo de pessoa. Muitos dos livros aqui foram leituras favoritas muito por causa da narração do audiobook. E tem essa diferença, audiobook e livro lido pela Alexa. Eu não sei quantos livros tem aqui. Sinceramente, eu nem fiz a conta. Eu só botei numa lista e outros no outro. Mas todos os que estão nessa lista deveriam estar nessa lista mesmo. E é isso. Antes de mais nada, já deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito a divulgar este vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que gostam de listas de indicações, né? Porque essa é uma lista de indicação, né? Se não a melhor lista de indicação do ano. Inscreva-se aqui no canal se você é novo por aqui e quem sabe gostar do que eu produzo, beleza? Eu não dividi os livros que eu tenho e os que eu não tenho. Eu fui separando os livros conforme o ano, porque a vantagem do caderno de leitura é essa. Você dá uma olhada desde o início do ano, porque a gente vai desvanecendo na memória da gente aquelas leituras do início do ano, a não ser que seja muito marcante, mas mesmo assim ela vai desvanecendo um pouco pra gente. Então a gente tende a favoritar mais, assim, pra leitura, pra lista, nos chama mais a atenção os mais recentes. Eu fiz uma mistureba aqui. Não sei porquê. Eu tentei fazer leituras que eu tinha feito no audiobook, mas também acabei colocando leituras que eu tinha no e-book e ficou uma mistureba. Então, talvez os últimos livros que sejam os mais impactantes pra mim, não sei. Todos eles foram impactantes de alguma forma. Vamos começar com o Coser das Pedras, o Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Esse eu ouvi, né? Não li em nenhum canto. Eu apenas ouvi na assinatura do Audible. Ele é narrado pelo Gustavo Falcão e a editora é Astral Cultural. Eu não conhecia o trabalho do Patrick, inclusive esse é o primeiro livro dele. Eu vi na Bienal, mas ele é médico, inclusive eu não sabia. Ele não tinha tempo pra ficar lá pra fazer tarde de autógrafos nem nada. Então, infelizmente, eu não consegui nem tirar uma foto com ele. Mas eu berrei: Patrick, seu livro tá nos meus favoritos! Daí ele deu tchauzinho, porque eu sou dessas, né? Eu sou muito cadelinha de escritor, né? De escritores nacionais. Esse livro me pegou muito. Tem muitos livros aqui que você vai ver a questão do regionalismo, né? Aquela coisa que chamam de Brasil profundo. Como se o Brasil todo não fosse o Brasil profundo. Mas enfim, a carga dramática, o sotaque, né? Do narrador deu uma carga extra. A leitura, né? Ele teve um sotaque muito mais... Não um sotaque muito forte, aquela coisa de sotaque baiano da Globo, mas um sotaque sutil. Ele é um livro muito dramático. Ele é um livro que não é tão pesado, mas ele é um livro que traz temas muito importantes e temas pesados até, mas ele não trata de forma gratuita esses temas. Inclusive, a mãe do personagem, do protagonista, minha personagem
personagem favorita, esqueci o nome dela agora, fiquei com o nome dela o ano todo na cabeça e agora, justamente agora, eu esqueci. E assim, é uma leitura rápida e o que me pegou mesmo foi muito a narração. Foi o primeiro livro que eu ouvi que tinha uma narração nordestina. Eu ainda não tinha ouvido uma narração com sotaque nordestino. E isso me fez prender mais atenção à história, porque eu tinha ouvido o audiobook de Vidas Secas, né? Mas o audiobook de Vidas Secas era aquela voz compenetrada, né, que se espera de um clássico. Eu não sei se passa ali no interior de Minas Gerais. Eu sei que se passa no sertão, mas não trouxe nenhum sotaque sertanejo. E não se espera que o sotaque sertanejo seja sempre nordestino, obviamente, né, porque o sertão, ele é muito maior que isso. Tá aí Grande Sertão Veredas, que não se passa totalmente no sertão nordestino. Mas você vê a série lá da Globo, eles têm um sotaque, tem um sotaque caipira muito forte. E isso eu acho que fez toda a grande diferença. Pra não Vidas Secas, que foi uma grande leitura que eu fiz ano passado, não está em nenhuma das duas listas, mas o Cosé das Pedras e o Roer dos Ossos está. Foi uma leitura maravilhosa, um texto incrível, um texto muito delicado para temas muito pesados, que eu queria que outras coisas tivessem acontecido com aquela senhora, mas enfim, estamos aí para pedir pro autor algumas histórias dela, não sei quem sabe. É isso. Aí, uma coisa que pode surpreender muita gente, porque tudo aqui é baseado em experiências minhas, tá? Não tô dando valor literário nenhum a esses livros. Uma experiência que eu tive muito boa e que foi surpreendente, porque eu tô tendo muita dificuldade com livros em que eu não tenho ajuda do áudio. E esse aqui foi um livro que eu recebi pelo NetGalley, o último livro que eu recebi pelo NetGalley como parceira da Companhia das Letras. Foi o As Serpentes e as Asas Feitas de Noite, o primeiro livro da duologia Nascidos da Noite, da Carissa Broadbent, com a tradução da Jana Bianchi, pela Suma. Eles mandaram pelo NetGalley, então você não tem nem como colocar pra Alexa ler pra você, né? Porque ele vem como EPUB. Esse livro eu li em 2 dias, porque ele me fisgou e eu não tenho, assim, essa coisa de... eu adoro quando tem vampiros, eu leio tudo que tem vampiros. Não, eu nunca fui assim, eu não fui crepusculete nem nada. Se teve um grande hype na minha vida, foi quando eu tinha 15 anos e lançou O Mundo de Sofia. E foi o primeiro calhamaço que eu li na vida. E demorou meses. Então... eu não tenho essa coisa por especificidades de temas, pelo menos que eu me lembre, né? Lógico, eu tenho o gênero de conforto, que é o romance de época, mas esse livro me pegou de um jeito, ele tem uma escrita que te pega mesmo, o hype não é à toa, tá? Pelo menos do primeiro livro. O segundo eu li também muito rápido, mas o segundo eu já peguei ele em inglês, que tava no Kindle Unlimited, e aí eu peguei o audiobook, daí foi muito, muito dinâmico, mas eu gostei muito da experiência desse livro, como fantasia, assim, pra me pescar, sabe? Eu não tinha... nem com as outras fantasias, assim, eu gostei muito da minha experiência com a Kotar, que foi um negócio que me influenciou muito em fantasia mais, como eu vou dizer, mais comestível, porque eu li Senhor dos Anéis há 20 e tantos anos, mas o Senhor dos Anéis é uma coisa bem mais lenta, que você demora mais, e pra mim, que tem dificuldade de prestar atenção, de focar e tal, foi uma leitura maçante, que demorou mesmo, mas foi uma leitura maravilhosa, só que foi uma leitura que demandou muito de mim. Já nesse, foi uma leitura, assim, muito agradável, foi uma leitura, assim, que me deixou eufórica, sabe? Então, ponto pra essa duologia. Aí, eu li na praia. Eu falei sobre esse livro no Lidos de Dezembro, que foi, acho que o penúltimo livro que eu li no ano. Foi o Mata Doce, da Luciane Aparecida, pela Alfaguara. Eu tô querendo comprar este livro físico, mas o livro tem 200 páginas e está R$ 59. 59 realidades, então não vai estar acontecendo agora. Esse livro é maravilhoso, eu comecei, assim, eu tava na praia ali numa redinha, que a gente descobriu umas barracas lá em Cumbuco, que tem umas redes pra você aproveitar, né, pelo menos cada barraca tem uma rede. Barraca não, né, eles colocam as cadeiras ali embaixo das árvores e aí estende uma... porque a gente não quer ficar na barraca pra ter que ficar andando em torno da barraca fugindo do sol, sabe? Todo mundo escondido embaixo do guarda-sol. Aí a gente prefere ficar embaixo das árvores e aí eles estendem uma rede. A gente descobriu esse local e eles vendem pirão de peixe, porque por incrível que pareça, não é todo lugar em Fortaleza que vende pirão de peixe. E eu sou louca por pirão de peixe, graças à minha avó. E aí é isso.
E aí eu comecei displicentemente essa leitura. Meus parentes foram lá, minha prima foi lá, levou os filhos. Eu esqueci da existência de todo mundo, porque eu passei o tempo todo lendo esse livro. Só parei na hora que me chamaram pra almoçar. E mesmo assim eu almocei, voltei e continuei lendo. Tipo assim, foi totalmente antissocial, né? Porque o livro me fisgou do início. Ele tem essa coisa de história oral, de memória. Eu falo mais sobre ele no Lidos de Dezembro. Aí, um livro também que me fisgou pelo regionalismo. Engraçado, né? Muitos desses livros se passam no Ceará. Não, só tem 2. Eu não sei se o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos se passa no Ceará, mas acho que não. Mas é no sertão nordestino. Mata Doce, não tenho certeza se é no sertão nordestino, mas eu acho que é no sertão mineiro. É isso. Aí eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, pela Companhia das Letras, que entrou na lista de favoritos de muita gente. Pelo menos a maioria dos vídeos que eu vi tinha esse livro na lista de favoritos. E muita gente que eu tô vendo colocar esse livro no mês de leitura, nesse mês de leitura de LCs e tal, com certeza vai entrar também. E é uma história que ela desenvolveu enquanto tava fazendo um curso de escrita com Gabriel Garcia Marques. É uma história de realismo fantástico, mas baseada numa história real, né, de uma cidade que tem ali um santo sem cabeça, porque a cabeça está no chão, né, a cabeça caiu. E aí esse rapaz, ele vai ali à procura da família do pai dele, porque a mãe faleceu e deixou algumas tarefas pra ele fazer, e aí ele vai em busca dessas coisas pra ele fazer e ele fica sem ter onde ficar. E aí ele se instala ali dentro dessa cabeça de santo, e aí coisas acontecem. Em outros canais dizem como essas coisas acontecem, mas é isso. Fica aí a sua curiosidade de assistir em outros canais, ou se algum desses livros vocês quiserem uma resenha, me deixa aí. Aí um livro que me pegou assim de porrada. Eu comprei o livro, mas eu decidi comprar o audiobook. Por quê? A apresentação dele é feita pelo Tino Marcos, que é cronista esportivo. Ele narra o audiolivro, que é O Longe do Ninho, da Daniela Arbex, pela Intrínseca. E essa é uma história que, pra mim, assim, eu sou flamenguista de nascença, e não é só por causa do futebol, muito menos pelo futebol do que eu fui atleta de natação, e o time dos sonhos de qualquer atleta de natação era o Flamengo. Eu joguei basquete, só que masculino, né, porque eles não têm time feminino. Não, agora tem. É o Flamengo, então assim, muito menos pelo futebol, mas mais pelos outros esportes, sempre foi referência o Flamengo. E essa história me pegou muito, porque a forma como eles trataram o time de base, sabe? Porque o Flamengo e os times cariocas, eles têm essa característica de formar grandes jogadores, né? Eles formam muitos grandes jogadores. É mais uma característica deles do que importar grandes jogadores. Eles formam, esses jogadores vão pra fora e tal, mas é muito característica deles formarem estrelas. E aí, a forma como eles trataram esses times do Ninho, né? Do Ninho do Urubu, e eu queria saber mais sobre isso, porque só o que eu acompanhei na mídia e tal já me revoltou profundamente, e como ainda tá se desenrolando, né, me marcou muito. Eu simplesmente não consigo mais assistir jogos do Flamengo de futebol. Não consigo mais assistir, porque eu acho... Eu não sei, eu me sinto insensível continuar torcendo pro time que tratou de maneira tão vil as famílias dessas crianças e adolescentes. Enfim. Aí tem uma autora que eu conheci esse ano, que eu já quero ler tudo dela. E aí eu comprei o livro físico, porque na Faro eles não vendem e-book. E tinha o audiobook dela disponível na assinatura do Audible, ainda tá, viu? Que é o Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Ryan, pela Faro Editorial, com tradução de Carlos Slack. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, que você vai ver que a protagonista aqui tem mais 2 amigas. E eu tô muito doida pra ler o segundo livro, mas eu não sei como é que vai ser. Eu vou tentar, sei lá, entrar em contato quando é que eles vão publicar, se eu vou aguardar a publicação deles, ou se eu vou ler logo o audiobook, porque vai depender do preço também, né? Eu adorei a escrita da Kennedy Ryan. Eu tô com aquele outro e-book dela, O Criadora de Reis, que é de outra série, que tem mais a ver com ancestralidade e tal. E aqui a gente tem um protagonismo afrocentrado, né? E uma comunidade afrocentrada, né? Mas uma comunidade
na verdade, uma comunidade não branca. Apesar de terem pessoas brancas ali orbitando, o cerne da comunidade é não branco. Eu gosto muito disso porque ela foi uma das únicas escritoras não brancas que se destacaram ali na lista de finalistas do Goodreads Choice Awards em romance, que é raro, né, porque é uma lista de popularidade, mas pra você ver a força que a Kennedy Ryan tem, né, como escritora. Ela não tem a mesma carga dramática da Brittany Cherry, mas ela tem uma escrita muito potente. Ela é nova, pelo que eu pude perceber. Nova, assim, no sentido de... tem poucos livros no mercado comparado com a Brittany, mas a escrita dela me chamou muita atenção. Eu vejo muita gente que lê romance elogiando bastante ela. Aqui, ó, adaptação cinematográfica confirmada. Já estou ansiosa. E temerosa também. Aí vem uma autora que eu já tenho uma resenha de um livro de contos dela aqui, e esse é o primeiro romance dela, que é O Corpo Desfeito, da Jarid Arraes pela Alfaguara. É um tema pesado, mas é curtinho, então ele vai doer. Ele tem 125 páginas e a letra tá enorme, então você não vai ter aquele aprofundamento, aquela cutucada na ferida, mas vai ser impactante pra você. Vai falar sobre traumas geracionais. Esse negócio de traumas geracionais eu tenho lido bastante sobre, né? Mas é interessante. Sobre relações abusivas, né? Que tem a ver com os traumas geracionais. E essa coisa de radicalização, né? De religiosidade. Radicalização no geral, mas aqui no caso vai ser uma radicalização religiosa. Nossa, muito bom. Eu adoro os textos da Jarid. Eu já li dela Cordéis. Tenho todos os livros dela de Cordéis. Só falta eu ler o livro de poemas dela, que é Um Buraco com Meu Nome. É Um Buraco com Meu Nome. Só falta eu ler esse. E é isso. Esse aqui eu indico pra caramba. Aí tem 2 livros que meio que não explodiram minha cabeça, porque eu tenho procurado ler textos mais semelhantes, porém foram livros que foram publicados por editoras tradicionais, então é uma coisa que vale a pena celebrar e vale a pena mostrar, e pra mim foi importante. O Mata Doce eu li no Leituras Decoloniais, porém eu não li nenhum texto de apoio do Leituras, eu tenho que sentar pra ler, porque eu li em 2 dias e o Leituras vai até dia 15 agora, 15 de fevereiro. Eu acho. Eu tenho que sentar pra olhar. É porque eu ainda não fiz o meu Reading Journal direito, porque eu tenho que sentar e fazer os cronogramas direitinho. Aí, a gente leu ano passado A Terra Dá, A Terra Quer, do Antônio Bispos dos Santos, pela Ubu. O Antônio Bispo era um quilombola, né? Vivia num quilombo. Ele escreveu esse livro. É um texto curtinho, de 102 páginas. Tem muitas ilustrações, inclusive. É bem bacana. E ele vai falar sobre, arquitetura e contracolonialismo. Como ele vem dessa coisa do quilombo, que também trabalha história oral, cidades e cosmofobia, aqui ó, semear palavras, cidades e cosmofobia, somos compartilhantes, arquitetura e contracolonialismo, colonialismo de submissão, criar solto, plantar cercado. Pra quem já leu Ailton Krenak, vai identificar muito, não do Ailton Krenak em si, mas da forma mais livre, mais solta de pensar, não de uma forma estruturada ali, como os grandes ensaístas e tal, porque a gente aqui tá falando de alguém que divide suas opiniões, conta suas histórias de forma oral, assim como o Krenak. Então são maneiras similares de pensar, de passar suas opiniões e tal. Então é muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a forma como ele pensa que deveria ser a abordagem do Minha Casa Minha Vida para as comunidades quilombolas. Não deveria ser aquele modelo que é feito para todas as outras comunidades. Deveria ser pensado como os quilombolas já têm, assim, como é a arquitetura dos quilombos, considerar tudo isso. E isso me chamou bastante atenção. Daí outro livro, que esse não foi de lugar nenhum, eu que vi o lançamento e me chamou bastante atenção porque, né, eu tenho procurado ler mais literatura indígena. Esse aqui é não ficção, é o A Terra dos Mil Povos, a história indígena do Brasil contada por um índio, do Cacau Uerajecupé. Inclusive,
A apresentação desse livro é de uma ex-professora minha da PUC, daqui do Paraná. Esse livro é antigo e ele foi republicado, mas revisado, atualizado e tudo. E é muito interessante mesmo você ver toda a história do Brasil recontada a partir de outra perspectiva, né? Porque a gente tem visto isso, histórias sendo recontadas e tal. A gente tem visto a partir do povo negro, do povo de descendência asiática. Agora a gente tá vendo aqui do povo indígena. E ele também fala sobre a cosmologia, que essa me pegou mais, porque é uma coisa muito diferente, que eu vou sentar e vou ler de novo, porque é uma cosmovisão muito diferente. Aqui ele fala de nações, de algumas nações, né, não de todas, obviamente, mas de nações mais abrangentes. E assim, essa coisa dos encantados eu já conhecia, porque eu vim da região amazônica, então essas coisas a gente meio que já conhece, a gente ouve falar. Eu fui muito em Bezedeira e tal, mas não me aprofundei muito nisso. Mas o resto, eu fiquei bastante interessada, porque, nossa, foge muito da nossa forma estruturada de pensamento, né? Do que a gente estruturou como pensamento, foge muito dessa estrutura. Aí, eu li O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, pela Gutenberg. Esse aqui é outro livro meio regionalista, né? É uma coisa meio... O Alto da Compadecida, só que esse aqui é contado por uma mineira que fez bastante pesquisa pra contar uma história se passando no sertão, uma história fantástica, né? Uma história de fantasia se passando no sertão, e é muito legal. Eu quero mais histórias com esses personagens, se possível, porque ela usa de um humor muito interessante, você ri mesmo. Eu gostei demais. Eu li esse livro num dia, sem brincadeira, eu li esse livro num dia. Nossa, são personagens, assim, muito cativantes. E você vai ler assim e dá pra você ver como dá pra fazer fantasia nacional muito boa, muito interessante, sabe? E não precisa fazer séries, livros imensos, dá pra fazer fantasia nacional com livros curtos. E é isso. Aí, um livro que tá na 5ª edição, né, no 5º volume, mas sempre que tiver livro dessa série, vai ter livro dele aqui nos favoritos, que é o Heartstopper. Esse aqui é o volume 5, que eu tive que comprar em português, porque as minhas edições, elas vinham em inglês. Daí a 4ª veio diferente, porque a autora mudou de editora. A 5ª, eu fiquei esperando 2 meses, eles simplesmente me informaram que não tinha mais, sendo que eu comprei na pré-venda, e aí eu comprei logo a edição em português. As outras eram em brochura, mas não perdi em nada. São jovens crescendo, né? Aqui eles estão se tornando jovens adultos, começando suas escolhas. Continua falando de saúde mental. Aqui a gente vai um pouco mais além, inclusive, aqueles livrinhos menores que foram lançados e que são com títulos. Tem algumas ilustrações, mas que são mais com títulos, que é o Nick Charlie e o Este Inverno. Eles cruzam muito com essas histórias. É uma boa você investir se você quer se aprofundar mais nesse universo de Heartstopper, porque você vai entender um pouco mais da ida do Nick pra universidade, de como o Charlie tá sendo recebido na família, com todo o problema dele de saúde mental. E é isso. É muito, muito gracinha. É muito quentinho no coração, porque não é essa coisa disso. É um sofrimento que você vê os personagens sofrendo, mas você vê tudo se direcionando por um caminho bom. Não é um sofrimento gratuito que você não vê um fim bom e tal. Esse aqui é o tipo de livro que dá quentinho no coração, porque tem final feliz. E é o tipo de livro que eu tenho gostado. E aí, eu tenho 3 livros, na verdade, mas aqui só tem 2. Eu vou considerar os 3 como favorito, porque sempre que essa autora aparece nas minhas leituras, ela também é dada como favorita. E esse ano eu li 3 livros dela, que foram os livros da Conceição Evaristo. Eu li o Becos da Memória, eu não lembro, eu acho que eu li pro Clube da Nina e Suas Letras. Eu li o Canção para Ninar Menino Grande, que eu li antes da Bienal. E eu li agora o Macabeia, Flor de Mulungu, que é um conto que ela revisita ali a personagem Macabeia de A Hora da Estrela, que eu falei sobre ele no Lidos de Dezembro.
Então ele aparece lá porque o livro é tão fininho que eu não sei onde ele foi parar, porque não tem nenhum nome na lombada dele. Eu já procurei horrores e eu não sei onde o livro tá. Nós temos aqui o Becos da Memória, que eu falei sobre ele em vários momentos, né? Acho que no livro, no vídeo de 50% também, que ele tem o tema do desfavelamento, que é um tema assim que rasga a gente por dentro. Você perder sua casa, você perder seu lar, que eu acho que o lar é um nome mais íntimo, talvez. Mas você perder seu lar é você perder tudo, você perder seu chão, você perder sua noção de espaço, de pertencimento, né? Porque casa a gente constrói em qualquer lugar. Qualquer lugar não, né? Porque, enfim. Mas lar você pode construir com uma pessoa, com várias pessoas, vários outros lugares, mas e você perder isso, nossa, é destruidor. E aqui você tem outra visão da Conceição. Ela traz aqui um homem, personagem central. Na verdade, ele parece ser o protagonista, mas na verdade, pra mim, as mulheres que ele conquista ao longo do caminho é que são as protagonistas. Mas ele é o fio condutor dessas histórias, o fio Jasmim. Tá aí. A gente vai vendo ali como a masculinidade tóxica, porque ele não é aquilo que a gente entende por masculinidade tóxica à primeira vista, que é um cara violento, que é um cara agressivo, que é um cara machista. Bom, machista ele é, né? Mas não é aquele cara assim que você vai ter medo. Ele é aquele cara sedutor, ele é aquele cara mulherengo, ele é aquele cara gente boa, sabe? Então é um viés um pouco diferente da masculinidade tóxica, porque ele foi ensinado pra ser aquele cara que não é dominado por mulheres, né? Como eles dizem. Tem a mulher em casa, mas tem as mulheres na rua. E tem várias histórias sobre isso. E é interessante o final, porque ele não constrói nenhuma amizade com mulheres, a não ser uma. Mas aí a gente vai entender por que ele constrói amizade com essa única mulher. E é muito interessante. Eu acho que leram no Clube da Enevoada, mas eu não cheguei a acompanhar a discussão. Mas eu adorei esse livro. Ele é um livro também super tranquilo de ler, como todos os livros da Conceição Evaristo. Esse não dói tanto quanto os outros, que nem o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que eu digo que são os mais palatáveis dela. Então, se você quiser começar a ler os livros dela, comece por esse ou Insubmissas, porque são histórias um pouco menos faca no pescoço, porque as histórias dela são lindas, são muito bem escritas, são dignas de Academia Brasileira de Letras. Se bem que hoje em dia o que é Academia Brasileira de Letras, né? Mas às vezes a pessoa não tá preparada para aquele sofrimento e para aquela reflexão que o livro traz. Esses aqui você consegue ir mais tranquilo. Aí, um livro que me deixou surtando. Eu não sei se eu li em novembro ou em dezembro, mas eu surtei, eu li em pouquíssimo tempo, que foi O Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, pela Rocco, com tradução de PT Rissati. Eu vi agora, saiu o elenco do filme, e gente, Mama Agba, que é a melhor personagem desse filme, vai ser feita pela Viola Davis. Eu já imaginava ela com essa personagem, simplesmente, porque não poderia ser outra atriz pra fazer essa personagem. E ainda vai ter o Idris Elba, que eu amo esse homem, né? Esse homem é o homem mais lindo do mundo. Eu tô super ansiosa, porque eles revelaram o elenco agora, então vai ter um tempo ainda pra sair, mas eu já tô, assim, ansiosa. Tô lendo esse mês o Filhos de Virtude e Vingança. Eu já fui com as expectativas bem baixas, porque todo mundo falou que, como foi um livro que apressaram muito ela pra escrever, não foi um livro que veio com o mesmo surto desse aqui, tanto que ele é um livro mais curto, mas eu tô gostando. E é isso. Aí, um livro que tem um plot que muita gente não gosta, mas eu não ligo, realmente não ligo, que é o plot de gravidez inesperada, mas que todo mundo gostou também por causa da abordagem dele. É o Minha Melhor Parte, da Hannah Bonanyong, que é pela Globo Livros, com tradução de Gabriela Pérez Gomes. Aqui são personagens protagonistas PCD, e a gente vai ver ali eles tendo um sexo casual ali num Halloween, e a forma como eles lidam com suas deficiências é muito interessante, né? Eles lidam de forma leve, descomplicada, engraçada até, sem autocomiseração. A protagonista feminina tem muito a ver ali, uma história muito parecida com... Muito parecida
não, né? O fio condutor é meio que o da escritora, com relação a ter filhos e ter ali uma questão com uma deficiência na mão. E aí a gente vai ver essa personagem feminina engravidando mesmo. Eu não lembro se eles chegaram a se cuidar ou se eles esqueceram a camisinha ou se a camisinha furou, não lembro. Mas aconteceu, né, dela engravidar, e aí eles vão lidar do jeito mais adulto possível. É a parte que eu gosto, que eles vão construindo ali uma relação juntos, né? Primeiro de amizade, porque eles sabem que precisam ali, que filho é pra sempre, e que eles precisam ali ter uma relação saudável por causa do filho e tal, e isso me encantou bastante. Protagonista masculino é um crush literário pra vida, né, o Bo. Nossa, ele é maravilhoso. E assim, esse crescimento da relação deles, né, vai ter aí o slow burn, né, que é a fervura lenta. É muito legal, eu gostei bastante. As cenas sensuais são muito bem escritas, eu gostei. Realmente entregou muito esse livro, entregou bastante. Aí eu li em 3 meses o grandíssimo Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, pela Record. Quando eu comecei a ler esse livro, foi em janeiro. E fevereiro, né, no início de fevereiro, tava tendo a apresentação das escolas de samba e o tema da Portela era esse livro. Então eu fui sabendo que eu ia pegar spoiler. E eu peguei o spoiler grandíssimo, né, do negócio do Luiz Gama, que é o filho da personagem central desse livro, que ela foi uma das participantes ali da Revolta dos Malês, que foi o fio condutor da pesquisa da Ana Maria Gonçalves. Então a gente vai ter ali essa personagem que existiu de fato, mas que muito pouco se sabe sobre ela. Por isso, a autora ficcionalizou a história dela. Criou ali uma história pra ela, porque o que tem de escrito, eu não sei se são cartas ou se são poemas que o Luiz Gama, que é o filho dela, que foi um advogado importante, um advogado abolicionista e tal, escreveu sobre ela, ou escreveu pra ela, não sei. Mas a gente sabe que ela teve uma grande participação ali na Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia. E aí a gente tem uma parte que me interessou sempre muito, que é a parte dos retornados, que foram aqueles ex-escravos, né, que foram alforriados e retornaram para a África mesmo depois de muito tempo. Mesmo aqueles que eram nascidos no Brasil voltaram para a África e se criou uma nova comunidade, uma nova estrutura. Até as estruturas de construção de casas era diferente, porque era baseada nas construções portuguesas e nas construções portuguesas modificadas pelos brasileiros. Então, se vocês procurarem, tem documentários sobre isso, porque isso não aconteceu só na África, aconteceu também nas Ilhas Caribenhas, para onde outros retornados retornaram, outros escravizados retornaram, ex-escravizados retornaram. E é muito interessante essa parte da história, que pouco se fala, e existe até hoje esse tipo de tendência estrutural em alguns países da África. E muita coisa que eu vi aqui, eu vi em outros livros depois, né? Que são registros históricos, obviamente. E eu gostei demais dessa leitura. É um dos melhores livros do ano, com certeza. Esse aqui tá entre os top. Ele tá pau a pau ali. Deixa eu ver. Ele e mais outros 2. Mas deixa eu botar outro aqui no meio, outro primeiro, porque a lista ficou meio... Eu devia ter ordenado melhor. Que é o Half a Soul. Eu ouvi o audiobook e li o texto, né? Da Olivia Atwater, com narração de Madeleine Leslie, que foi depois lançado no Brasil como Minha Alma pela Metade. A única pessoa que eu vi falando desse livro foi a Gisele, do Abdução Literária, e ela concorda comigo. Eu não sei como é que tá a tradução, mas eu amei o livro, amei, porque ele pega uma coisa de romance de época da regência, né, do período regencial inglês, com fantasia. Ah, porque tem feérico. Cara, o feérico aparece no início do livro. É uma coisa muito pontual, mas depois tem a ver com controle de magia. A gente vai ver ali uma protagonista que vive as coisas pela metade, sente as coisas pela metade, porque metade da alma dela foi roubada quando ela era criança. Então ela tem que viver com isso, porque ela tem que se encaixar no mundo quando ela não vive as coisas plenamente, quando ela não sente as coisas plenamente. E isso é muito interessante de ver. E aí, eu ouvi o audiobook que tinha disponível no Storytel do Yellowface, que é o Impostora, pela Intrínseca, que é da Rebecca Huang, que tem a narração da Helen Laser. E assim, é muito interessante. Essa é a minha percepção de quem ouviu o audiobook, porque o livro ele é contado da perspectiva, a narração é feita pela autora do livro, que
ela que roubou o livro da moça que morreu na frente dela. Então ela é contada pela perspectiva da June. E aí tem a interpretação do ator, né? Então me chamou bastante atenção, porque teve gente lendo o livro ali, eu tava numa leitura conjunta, teve gente passando pano pra June. Tipo assim, eu tô passando pano pra ela, porque a June, ela fica tentando se enganar a si mesma, dizendo que o que ela fez estava certo, porque ela editou o livro, ela mexeu nas coisas do livro e ela entregou um trabalho pronto, quando na verdade ela não quis que tivesse várias coisas mexidas e tal por outras pessoas. E cara, isso dá tanta discussão para além do mercado editorial, que esse livro é simplesmente fenomenal. Para mim, esse livro é um fenômeno, porque a gente tá vendo o ponto de vista de alguém que não tem a menor noção do próprio privilégio, mesmo sendo uma mulher, mas é uma mulher branca, uma mulher ali que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mesmo ela não sendo privilegiada financeiramente, mas ela teve a oportunidade de ter o ensino superior. Ela não tem a menor noção do privilégio dela. Não tem. Ela se sente injustiçada por uma série de coisas e se sente injustiçada pela diversidade estar na moda. Só por aí você já tira. Então é isso. Um outro livro que tá batendo de frente com um defeito de cor é o The Other Bennett Sister, da Janice Hadlow, que eu ouvi com tá no Storytel, o audiobook da Christine Ederton, narração, e simplesmente maravilhoso. Esse livro tinha que vir pro Brasil, pelo amor de Deus, vamos mandar e-mail pras editoras e tal, porque vai lançar, eu não sei se já lançou a série. Esse livro aqui vai falar da história das irmãs Bennett, né? Da Mary Bennett. Então a gente vai ver uma parte ali do livro Orgulho e Preconceito sendo contada pela visão da Mary Bennett, que é aquela irmã que a gente quase não sabe de nada na história de Orgulho e Preconceito, mas a gente fica sabendo algumas coisas na vida dela antes do livro começar, antes de Orgulho e Preconceito começar, depois algumas coisas dela durante e depois. Então a gente vê algumas passagens iguais do livro e é muito interessante a gente ver essa perspectiva dela, porque é a perspectiva de alguém que ficou solteirona, de alguém que tem um pensamento muito diferente das irmãs, de alguém que não se encontrou ali, porque as irmãs são 5, então as duas mais velhas são mais próximas, as duas mais novas são mais próximas, e ela ficou ali no meio perdida. A mãe dela pega muito no pé dela, porque ela não é uma pessoa que se destaca pela beleza, não é uma pessoa que se destaca pela sociabilidade, é uma pessoa que gosta de ler, que usa óculos, que era uma coisa considerada abominável. Então assim, é muito, muito, muito interessante, muito, sabe? Eu amei, o audiobook me ajudou muito, tá? Porque aqui parece que são, porque a gente vê aqui os dois tamanhos, mas esse aqui é menor, tá? Porque esse aqui é uma edição para pessoas com baixa visão. Ele tem 655 páginas, mas olha o tamanho das letras. Alguns livros são lançados para pessoas com baixa visão, então ele tem essa quantidade, ó, de letras grandes, e aí ele fica desse tamanho, e a folha dele é grossa. Mas esse livro tinha que vir pro Brasil, tinha muito que vir pro Brasil, porque é um livro essencial para fãs de Jane Austen, para fãs de Orgulho e Preconceito. Olha, eu acho que dava vontade até de fazer uma tradução de fã, porque é simplesmente maravilhoso. Bom, eu acho que o vídeo já está grande o suficiente, né? E é isso. Eu acho que esses foram os livros que eu mais curti ano passado. Alguns foram 5 estrelas, outros não, mas eu não lembro agora a nota que eu dei pra eles, porque tá no meu caderno de leituras e ele tá jogado pra lá, que eu nem fechei ainda as estatísticas. É isso, eu vou deixar o link desses livros todos lá na descrição, inclusive os que tem edição em inglês e português, porque às vezes, né, um é mais barato que o outro, sei lá. Se você se interessar por algum deles, ou quiser botar na sua wishlist, quiser ver a sinopse e tal, vai lá dar uma olhada. Se quiser comprar alguma coisa, aproveita utilizando esses mesmos links para comprar qualquer outra coisa. Fique à vontade, você me ajuda muito a manter aqui o canal e eu agradeço sempre a quem tem se lembrado de utilizar os links do canal. Vocês são top, top, top. Vocês são favoritos do ano sempre. E é isso, vamos lá para os comentários. Me diz aí quais foram os seus favoritos do ano. E eu nunca fiz um piores, mas eu acho que eu não tive piores leituras. Esse ano eu já tive uma pior leitura. Nunca aconteceu isso comigo. De eu ler um livro até o final só pela raiva. Mas enfim.
Depois a gente conversa sobre isso. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!